Eu voltei da guerra em um fim de tarde. O céu estava tingido de laranja e vermelho, como se refletisse toda a dor que eu sentia por dentro. A guerra, aquela guerra que levou tanto de mim, que me fez ver coisas que eu não podia apagar da memória, não me preparou para o que eu iria enfrentar ao voltar para casa. Eu pensei que, ao voltar, encontraria algum alívio, algum refúgio, mas o que encontrei foi algo que me rasgou por dentro. Minha casa, que sempre foi meu abrigo, estava mais silenciosa do que o normal. Não havia o barulho dos passos de Lúcia me esperando na porta. Ela sempre foi minha fonte de força. A casa estava vazia, mas o cheiro familiar da madeira ainda estava ali, o cheiro da comida que ela sempre preparava para mim quando eu voltava das viagens, mas naquele momento, não havia nada. O silêncio me envolveu como uma manta fria, e eu sabia que algo estava errado. Chamei por ela, Lúcia? A minha voz saiu rouca, cansada da longa jornada. A casa estava estranha, como se estivesse esperando algo, ou talvez, esperando que eu percebesse que a guerra que eu havia deixado para trás não estava acabada, e que a minha maior batalha ainda estava por vir. Fui até o quarto, com os pés pesados, como se o chão fosse uma carga que eu não conseguia carregar. Eu já sabia, lá no fundo, que o que eu encontraria não seria bom, mas o que encontrei foi algo que jamais poderia imaginar. Lúcia estava sentada na cama. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas, dias, talvez meses. Ela não olhou para mim de imediato, e aquilo me fez sentir um frio na espinha. Ao lado dela estava João, meu melhor amigo. Aquele homem com quem eu compartilhei tanto durante a guerra. Meu companheiro de tantas noites de medo e incerteza. O homem em quem confiei mais do que qualquer outro. Ele estava ali, ao lado de minha esposa, e quando me viu, não teve coragem de levantar, não teve coragem de dizer uma palavra. Meu coração disparou. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. A dor foi tão forte que mal consegui respirar. O João, sentado ao lado de Lúcia, parecia saber exatamente o que eu estava sentindo, mas nada podia dizer para mudar aquilo. Ele sabia o quanto eu confiava nele, o quanto éramos irmãos, e ainda assim estava ali, fazendo algo que eu jamais imaginaria. Antônio? Lúcia falou, e sua voz, trêmula, não foi capaz de esconder a culpa. Eu me vi paralisado, olhando para ela, e depois para ele. Não sabia o que fazer, o que dizer. Eu queria entender o que estava acontecendo, mas a dor me impedia de pensar. Eu queria acreditar que havia uma explicação, que talvez fosse algo temporário, uma ilusão, mas sabia que não era. Lúcia levantou os olhos e, pela primeira vez, eu vi algo que nunca imaginei ver em seu rosto: arrependimento. Ela parecia fraca, derrotada, como se o peso de tudo o que estava acontecendo tivesse sido mais do que ela pudesse suportar. Mas a dor em meu peito era maior que tudo. Eu tinha acabado de voltar de um pesadelo, da guerra, onde a morte e a violência estavam ao meu redor, e pensava que, ao voltar, encontraria meu lar. Mas, em vez disso, encontrei uma traição que eu jamais poderia ter previsto. Fiquei ali, parado, sem palavras, sem saber como reagir. O que eu deveria fazer? Como poderia confrontar João, meu melhor amigo, aquele com quem compartilhei tantos momentos difíceis? E como eu poderia olhar para Lúcia, minha esposa, com quem eu sempre sonhei em construir uma vida juntos, depois de tudo o que ela tinha feito? Eu preciso te contar tudo, Antônio, disse Lúcia, com a voz quebrada. Eu sabia o que isso significava. Eu sabia que as palavras dela iriam me destruir. Ela tinha algo para me dizer, e, de alguma forma, eu sabia que aquilo mudaria minha vida para sempre. Mas, naquele momento, eu não sabia como lidar com isso. Eu estava exausto. A guerra já tinha me tirado tanto, e agora, quando pensei que finalmente poderia encontrar algum refúgio em casa, encontrei a maior dor de todas. E, como se a guerra não fosse suficiente, agora eu enfrentava outra batalha, uma batalha dentro de casa, com aqueles que eu amava mais do que tudo. Eu estava em guerra, novamente. Eu fiquei ali, parado na porta do quarto, sem saber o que fazer. O silêncio foi esmagador, como se o tempo tivesse parado, e só restava o som da minha respiração pesada. Eu olhava para João e, ao mesmo tempo, para Lúcia. O que estava acontecendo? Eu, que passei meses no front, enfrentando a morte e o medo, agora me via diante de algo que eu não sabia como lidar. Como ela pôde fazer isso? Como João, meu melhor amigo, podia estar tão perto de mim e, ao mesmo tempo, me trair de forma tão cruel? Antônio? Lúcia repetiu, agora com um tremor na voz. Ela estava com as mãos no colo, os olhos caídos, como se estivesse esperando por uma tempestade que já sabia que estava prestes a chegar. Eu olhei para ela e vi o que sempre foi meu apoio, meu amor, minha companheira.
Mas naquele momento, ela parecia distante, perdida, e, talvez, se ela tivesse a chance de voltar atrás, ela teria feito tudo diferente. Mas não havia mais tempo para arrependimentos. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu não sei o que dizer, Antônio, João falou, a voz baixa, como se tentasse se esconder das minhas palavras. Ele estava mais fraco do que eu jamais o vi. Ele sabia que o que tinha acontecido entre ele e Lúcia era errado. Ele sabia o quanto isso doía, mas ainda assim não conseguia olhar nos meus olhos. Ele estava envergonhado, mas a vergonha não mudaria o que ele tinha feito. Eu o vi como um irmão, como alguém com quem compartilhei as piores e as melhores experiências da minha vida, mas agora, ele estava à minha frente, quebrando um laço que parecia indestrutível. Eu não sabia o que fazer. A dor era tão grande que minhas palavras não saíam. Eu queria gritar, queria perguntar por quê, mas minha voz estava presa. Lúcia e João estavam ali, mas a única coisa que eu sentia era um vazio profundo, um buraco que me engolia. Como, depois de tudo o que passamos juntos, poderia ter acontecido isso? Como podia confiar em alguém que eu considerava mais do que um amigo, que eu vi como parte da minha família? Como poderia olhar para Lúcia, aquela que prometeu ser minha companheira para sempre, e agora ela estava me traindo de uma forma que eu não imaginava? Antônio, por favor, me escute, Lúcia disse, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como tudo isso aconteceu. Não posso te pedir perdão, porque sei que não posso voltar atrás. Mas eu preciso que você entenda que foi uma fraqueza minha. Não foi algo planejado. Não foi algo que eu quisesse. Mas a dor, Antônio, a dor que eu sentia por você estar longe, por não saber quando você ia voltar. Eu me senti sozinha, e o João. Ele estava lá, me ouvindo, me oferecendo algo que eu não consegui resistir. Eu a olhei, e as palavras dela me cortaram como uma lâmina. Ela estava pedindo desculpas, mas nada poderia consertar o que havia acontecido. Eu sabia que, por mais que ela sentisse remorso, o que ela tinha feito não tinha explicação. Eu estava tentando entender, tentando absorver a dor, mas estava tão confuso que só conseguia ver a mentira que estava diante de mim. Ela foi minha esposa, minha parceira, e agora estava me dizendo que sentiu a ausência de um marido que estava em guerra, como se isso fosse justificar o que aconteceu. E João? Ele não tinha nada a dizer. Estava ali, com os olhos baixos, esperando pelo pior. Ele sabia que eu tinha direito de me sentir traído, de me sentir impotente diante do que ele e Lúcia haviam feito. Ele tentou me olhar, mas eu sabia que ele não tinha coragem de enfrentar os meus olhos. E, no fundo, eu também sabia que ele estava tentando justificar seu erro, tentando se convencer de que a culpa não era só dele. Mas ele sabia que o erro era dele e de Lúcia, e que eu, mais do que ninguém, sabia o que isso significava. Eu não sei o que fazer com isso, Lúcia, eu falei, a voz falhando. Eu queria entender, mas não conseguia. Eu passei meses esperando voltar para casa, esperando encontrar a mulher que me prometeu estar aqui quando eu voltasse. Mas o que eu encontrei foi uma mentira. O que você fez com a minha confiança? Com a nossa confiança? Eu não sei se vou conseguir superar isso. Ela balançou a cabeça, desesperada. Eu sei, Antônio. Eu sei que não posso esperar que você me perdoe. Sei que fiz algo terrível, e eu nunca imaginei que você teria que passar por isso. Mas, por favor, acredite em mim, eu não sabia o que fazer. Estava tão perdida, tão sozinha. Não foi uma justificativa, mas foi o que aconteceu. O silêncio caiu sobre nós como um peso insuportável. Eu me afastei, caminhando pela sala, tentando encontrar algo que fizesse sentido, algo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu queria falar, queria gritar, mas as palavras não vinham. O que havia acontecido entre Lúcia e João não tinha explicação. Não havia desculpas suficientes para apagar a dor que estava se espalhando dentro de mim. Quando olhei para Lúcia, para João, a única coisa que pude pensar foi: como reconstruir uma vida após tantas mentiras? Eu ainda amava Lúcia, mas não sabia mais em quem eu podia confiar. Eu não sabia se havia espaço para perdão, para reconstrução. O que eu sentia agora era mais uma guerra interna do que qualquer outra coisa. Eu ainda precisava encontrar uma forma de lidar com a dor que me tomava, mas o que eu sabia era que, de alguma forma, a batalha que estava diante de mim seria mais difícil do que qualquer conflito que eu tivesse enfrentado na guerra. Eu me afastei de Lúcia e João, caminhando pela sala como se precisasse de espaço, de ar para respirar. A dor apertava meu peito de uma maneira que eu não sabia como descrever. Estava ali, em pé, com as mãos trêmulas, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. Como tudo isso aconteceu? Como cheguei até aqui, com a confiança partida, com a sensação de que o chão se movia sob meus pés? Eu sabia que nada seria como antes. O que restava entre nós agora? Como eu poderia olhar para Lúcia e João da mesma maneira?
Antônio, por favor, Lúcia disse, seus olhos cheios de lágrimas. Ela parecia frágil, e talvez tenha sido naquele momento que eu percebi o quanto o que ela fizera a destruía por dentro. Ela estava pagando o preço da sua própria dor, e, de alguma forma, isso me fez questionar ainda mais o que eu sentia. Ela parecia perdida, talvez até mais do que eu. Eu sei que nada do que eu diga vai consertar o que aconteceu, mas por favor, entenda. Eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperada, sozinha, sem saber se você voltaria para mim. O que eu deveria fazer? O que eu poderia fazer diante disso? Parte de mim queria pegar minhas coisas e sair, fugir para algum lugar onde a dor não pudesse me alcançar, onde a mentira não estivesse mais ali, me sufocando. Mas havia outra parte de mim, uma parte que ainda amava Lúcia, que ainda sentia a necessidade de lutar, de entender o que havia acontecido. Eu sabia que as palavras de Lúcia não mudariam a dor que ela causou, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ainda queria acreditar que ela estava dizendo a verdade, que a culpa estava com ela, mas não era só isso. A história dela era mais complicada do que eu queria aceitar. Eu olhei para João, que ainda estava sentado ali, sem coragem de levantar ou de dizer algo que fosse capaz de corrigir o erro. Ele sabia o quanto isso me feria, mas, ao mesmo tempo, ele não sabia como se redimir. O arrependimento estava estampado em seu rosto, mas não era suficiente para apagar o que ele fizera. Ele sabia que a amizade que tínhamos estava quebrada, e talvez fosse impossível consertá-la. Mas ele também sabia que não havia mais como justificar sua traição, por mais que tentasse. O que eu queria naquele momento era clareza. Eu precisava de uma resposta, de uma decisão. Não podia continuar assim, vivendo com a dúvida, com o medo de que o que eu conhecia como a minha vida fosse, na verdade, uma mentira. Eu estava cansado da dor, cansado da incerteza. Precisava fazer uma escolha, e rápido. Eu não sei se posso continuar com isso, Lúcia, disse eu, com a voz mais firme do que eu imaginava ser possível. Eu não sei se posso te perdoar. Eu não sei se posso olhar para você e esquecer o que aconteceu. Eu preciso de tempo. Mas o que eu sei é que não posso viver assim. Não sei como fazer isso, não sei se vou conseguir, mas a verdade é que eu não posso continuar vivendo com esse peso. Lúcia olhou para mim, a tristeza nos olhos dela, mas também um entendimento silencioso. Ela sabia que a dor que causou em mim era irreparável. Ela sabia que, independentemente de qualquer desculpa ou explicação, as feridas estavam feitas e seria difícil, talvez impossível, curá-las. João, que até então estava em silêncio, finalmente se levantou. Ele parecia ainda mais pálido do que antes, como se estivesse ciente de que não havia mais espaço para ele naquela situação. Ele sabia que a traição dele não teria perdão, não importava o quanto ele tentasse pedir desculpas. A amizade que construímos, o vínculo que compartilhamos, estava destruído. E nada, nem todas as palavras que ele pudesse dizer, poderiam reconstruir o que foi quebrado. Eu sinto muito, Antônio. Eu nunca quis que isso acontecesse, disse ele, com a voz tão baixa que mal consegui ouvir. Eu errei, e eu sei que isso vai ser algo que eu vou carregar para sempre. Mas eu entendo se você nunca quiser me ver de novo. Eu não sabia o que responder. Eu olhei para ele, e a dor em meus olhos era refletida nos dele. Mas não havia mais como voltar atrás. A confiança que um dia tive em João estava irremediavelmente perdida, e o que restava era apenas o silêncio. O silêncio da dor, o silêncio da traição, e o silêncio de um homem que se via diante de algo que ele não sabia mais como lidar. Eu me virei para Lúcia. Eu preciso de um tempo, Lúcia. Não sei o que vai acontecer, mas eu não posso decidir nada agora. Eu só preciso de espaço para pensar. Ela assentiu, entendendo o que eu dizia, e, em um gesto de despedida, olhou para mim com um olhar que parecia cheio de arrependimento e medo. Eu sabia que o que eu sentia por ela ainda era amor, mas esse amor estava se tornando algo irreconhecível, como se estivesse se transformando diante de mim em algo que eu não sabia mais como aceitar. Saí da casa e andei pelas ruas da cidade, sem rumo, tentando encontrar algum alívio. As palavras de Lúcia, de João, o arrependimento nos olhos deles, tudo isso girava em minha cabeça como uma tempestade. Eu precisava de um tempo, de uma pausa para pensar, para entender o que fazer com a dor que estava me consumindo. Eu só sabia de uma coisa: a guerra que eu pensei que tivesse terminado estava longe de acabar. Os dias seguintes passaram lentamente. Eu me vi perdido entre o desejo de entender tudo o que aconteceu e a dor que me consumia por dentro. Lúcia, com suas desculpas e suas lágrimas, me procurava todos os dias, mas eu não tinha palavras para ela. Eu sabia que ela estava esperando por uma chance de se redimir, mas o que eu sentia por ela agora era uma mistura de amor e raiva, e isso me deixava ainda mais confuso. Eu precisava de tempo.
Tempo para processar tudo, para entender quem eu era agora, quem ela era agora, e o que restava de nós dois. João também tentou me procurar, mas eu o evitava. Eu sabia que ele estava arrependido, que ele sentia a perda da amizade, mas o que ele fez não tinha explicação. Como alguém pode trair a confiança de um amigo, de um irmão? Como eu poderia voltar a olhar para ele e confiar em suas palavras? O silêncio entre nós era ensurdecedor. O que restava da nossa amizade era apenas um eco distante, e eu não sabia se algum dia seria capaz de reconstruí-la. No entanto, mesmo com toda a dor, algo dentro de mim dizia que eu precisava seguir em frente. A guerra me ensinou a ser forte, a lutar, a resistir, e eu sabia que essa luta não seria diferente. Eu precisava seguir em frente, mesmo sem saber como. Eu não podia mais viver preso ao passado, preso ao que aconteceu. O que eu mais queria era voltar para a vida simples que eu conhecia, onde a guerra e as traições não faziam parte do meu dia a dia. Mas a vida, como sempre, me mostrou que as coisas nunca seriam tão simples. Eu comecei a me afastar de tudo e de todos. Passei dias caminhando pela cidade, tentando encontrar alguma paz dentro de mim. Às vezes, eu parava em frente à casa, olhava para ela e me perguntava se algum dia eu poderia voltar e encontrar a paz que tanto desejava. Eu sabia que a casa não era mais a mesma, que a mulher que eu amava não era mais a mesma, e que o homem que eu fui antes da guerra também não existia mais. Mas eu também sabia que não poderia viver para sempre com o peso da traição em meu coração. Eu precisava entender o que significava perdoar, o que significava seguir em frente. Eu sabia que a dor nunca iria embora, mas seria possível viver com ela, aprender a conviver com ela. A guerra me ensinou que a vida não é justa, que as coisas acontecem sem explicação, mas, ao mesmo tempo, me mostrou que a única coisa que podemos controlar é a nossa reação ao que acontece com a gente. Eu precisava tomar as rédeas da minha vida de novo. Foi quando, em uma dessas caminhadas sem rumo, passei em frente ao velho bar da cidade, um lugar onde eu costumava ir com João e alguns outros amigos, antes de a guerra nos separar. A lembrança daquele tempo me bateu com força. Eu entrei, como se algo dentro de mim me chamasse. O ambiente estava familiar, mas o vazio que sentia ali parecia maior do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Sentei no balcão e pedi uma bebida, sem olhar para ninguém, sem fazer questão de conversar. O garçom me trouxe o copo, e eu o segurei com a mão trêmula, refletindo sobre o que a vida se tornara. A guerra me levou, me quebrou, mas talvez a maior dor de todas fosse a que eu sentia agora. A traição de João e Lúcia me deixou sem rumo. O que restava para mim? O que eu poderia reconstruir depois de tudo o que havia acontecido? Foi então que alguém se aproximou. Um homem que eu não conhecia, mas que parecia estar ali há muito tempo. Ele olhou para mim e disse, com uma voz calma e profunda: "Não podemos voltar atrás, meu amigo. Mas podemos escolher o que fazer a partir de agora. O que aconteceu com você não é culpa sua, e o que você escolher fazer com isso, é. O perdão, o caminho para a paz, começa com a escolha de não deixar o que aconteceu dominar sua vida. A dor vai passar, mas a escolha de seguir em frente, isso sim, depende de você." Eu o olhei, e por um momento, senti que ele falava diretamente para mim. Algo dentro de mim se mexeu. Eu estava ouvindo, mas ao mesmo tempo, estava absorvendo tudo. O que ele dizia fazia sentido, e foi ali, naquela noite silenciosa, que eu comecei a entender que a escolha de seguir em frente não era algo que eu deveria esperar de Lúcia, de João, ou até da vida. Era uma escolha minha. Uma escolha que começava no momento em que eu decidia levantar, dar um passo, e seguir em frente. Naquela noite, voltei para casa com a mente mais clara. Eu ainda estava longe de entender tudo o que aconteceu, mas sabia que, para mim, a batalha estava apenas começando. O perdão, a cura, isso seria algo que eu precisaria aprender a fazer por mim mesmo. E isso, eu sabia, não seria fácil. Mas se eu conseguir sobreviver à guerra, talvez eu fosse capaz de sobreviver a isso também. Eu não aguentava mais. Tudo o que eu senti, tudo o que estava acumulado dentro de mim, explodiu. A dor que eu havia engolido por dias, tentando ser forte, tentando entender, não podia mais ser ignorada. Eu já não conseguia mais caminhar com aquele peso no peito, não podia mais fingir que nada tinha acontecido, que tudo estava bem. A traição de Lúcia e João, aquela mentira cruel, estava me consumindo por dentro, e eu sabia que precisava fazer algo, precisava dizer algo, e não seria de forma calma, nem pacífica. Eu precisava cobrar a verdade de João, precisar que ele soubesse a dor que ele causou em mim. Eu não conseguia mais manter a calma. Eu havia caminhado por dias tentando processar, mas não dava mais. Eu sabia onde João estava, ele sempre ia até aquele velho armazém depois do trabalho, um lugar que sempre frequentamos juntos.
Eu sabia que ele estava lá agora, provavelmente tentando se esconder de tudo, esperando que o tempo apagasse as cicatrizes que ele tinha deixado em nossa amizade. Mas não. Nada poderia apagar a dor que ele causou. Eu precisava olhar nos olhos dele, confrontá-lo e deixar a raiva sair de mim de uma vez por todas. Caminhei rápido até o armazém, sentindo o coração bater forte, a raiva pulsando em cada batida. Eu não pensava direito. Só sabia que precisava encontrá-lo, e quando o visse, nada poderia me impedir de liberar tudo o que estava guardado. Quando entrei, a porta rangendo atrás de mim, ele estava lá, como eu imaginava, com uma expressão distante, como se estivesse fugindo de alguma coisa, mas ao me ver, ele congelou. Ele sabia que a hora havia chegado. Não havia mais espaço para desculpas ou palavras vazias. João, gritei, a voz soando mais alta do que eu queria. Você me traiu. Você e Lúcia. Como pôde fazer isso? Como pôde, depois de tudo o que passamos juntos, me fazer isso? Não bastava a guerra? Não bastava tudo o que eu enfrentei lá fora? Eu voltei para casa, esperando encontrar a mulher que prometeu estar aqui, esperando encontrar um amigo. E o que eu encontrei? Uma mentira. Uma traição. Ele tentou levantar, mas a expressão em seu rosto era de culpa, de medo. Eu sabia que ele queria me pedir desculpas, mas as palavras não saíam, ele estava parado, impotente diante da tempestade que se aproximava. Ele estava tão fraco quanto eu, e isso só me deixava mais irritado. Ele não era o homem que eu conhecia. O homem que, ao lado de outros soldados, falava sobre o futuro, sobre os planos. O homem que, agora, estava ali, sem coragem de enfrentar as consequências de suas ações. Você me olhava nos olhos, João, e me dizia que tudo ficaria bem. Que iríamos voltar para nossas casas, nossos lares, que iríamos recomeçar. Mas você destruiu tudo. Você destruiu a minha casa. A minha confiança. A amizade que eu te dei, a lealdade que te dei. Você me traiu. Como pôde fazer isso com alguém que te considerava um irmão? Como pôde fazer isso com a minha família? Eu o empurrei para trás, sem querer, mas a raiva me tomava. Ele se assustou, mas não me enfrentou. Eu não o estava atacando fisicamente, mas as palavras saíam como facas afiadas, cortando a nossa amizade, a confiança que eu tinha nele. Eu precisava que ele soubesse. Eu precisava que ele entendesse o tamanho da dor que ele me causou. Eu voltei da guerra, João. Eu voltei com os fantasmas, com as lembranças, com a saudade de casa, da minha esposa. Mas o que eu encontrei? Eu encontrei a minha casa em pedaços, destruída, sem que eu tivesse feito nada para merecer isso. Eu confiei em você. Você foi meu amigo, meu companheiro, e agora tudo o que eu vejo é um traidor. Um homem fraco que não teve coragem de admitir que precisava de ajuda, e foi se esconder no erro. Eu respirava pesado, as palavras saindo cada vez mais fortes. Não tinha mais espaço para calma, não havia mais nada dentro de mim que pudesse ser racionalismo. Tudo o que eu sentia agora era a dor de um homem que se sentiu completamente abandonado, que viu sua vida e sua confiança desmoronarem de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. Eu só queria que João soubesse, de uma vez por todas, o quanto ele me destruiu. Finalmente, João se levantou. Ele me olhou nos olhos, mas suas palavras eram difíceis de sair. Ele sabia que nada que ele dissesse poderia consertar o que havia feito, mas ainda assim ele tentou. Antônio. Eu nunca pensei que você fosse descobrir assim. Eu errei, eu sei. Eu fui fraco, e sei que não tenho desculpas. Mas, por favor, acredite em mim, eu nunca quis fazer isso. Não quero que você me perdoe agora, nem me justifique. Eu sei que o que fiz é irreparável. Eu fiquei ali, olhando para ele, com o coração ainda acelerado, a raiva se misturando com a tristeza. João estava se desculpando, mas eu não sabia se eu tinha coragem de perdoá-lo. Não sabia se eu conseguiria olhar para ele e ver mais do que o homem que destruiu minha vida. As palavras que ele dizia eram boas, mas não eram suficientes para apagar o que havia acontecido. Você fez o que fez, João, e agora eu tenho que decidir o que fazer com isso. Talvez eu precise de mais tempo, talvez eu nunca te perdoe, não sei. Mas saiba que eu não sou mais o mesmo. Nada, nem você, vai voltar a ser como antes. Eu me virei e saí do armazém sem olhar para trás. O silêncio tomou conta novamente, mas dessa vez, ele não era pacífico. Eu estava em guerra, novamente, mas agora a luta era interna. Eu ainda não sabia como seguir em frente, como reconstruir o que foi quebrado. Mas uma coisa era certa, a batalha pela minha paz estava apenas começando. Após o confronto com João, eu passei dias vagando pela cidade, tentando entender o que acontecia dentro de mim. A raiva ainda queimava forte, e a dor não dava trégua.
Mas, por mais que eu quisesse me afastar, o peso daquela traição estava comigo a cada passo que eu dava. Eu sabia que não poderia continuar fugindo de tudo o que aconteceu. As palavras ditas entre mim e João eram agora apenas ecos, reverberando em minha mente, lembrando-me da dor, da perda e da decepção. A verdade é que, depois de tudo, eu não sabia o que fazer. A guerra havia me ensinado a ser forte, a resistir, mas nada, absolutamente nada, me preparou para a dor de descobrir que as pessoas em quem você mais confia podem virar as costas e destruir tudo o que você acreditava ser sólido. Eu voltei de um conflito onde a vida e a morte se misturavam, mas o que senti depois de descobrir a traição de Lúcia e João foi muito mais cruel do que qualquer batalha que já tivesse enfrentado. Eu comecei a perceber que, para seguir em frente, eu teria que tomar uma decisão. Eu não poderia viver dividido entre o passado e o presente. Eu não poderia carregar para sempre o peso de uma mentira que me destruiu por dentro. Eu precisava encontrar uma forma de recomeçar, mas não sabia por onde começar. Talvez fosse a raiva que me guiava ou o vazio que ainda me consumia. O que eu sabia é que, de alguma forma, eu precisava encontrar uma solução. Eu decidi procurar Lúcia. Eu sabia que o perdão não viria fácil, mas a decisão de continuar ou não ao lado dela precisava ser minha. Talvez fosse a última chance de salvar o que restava de nós. Mas, ao mesmo tempo, a raiva ainda estava viva em mim. Como poderia perdoá-la depois de tudo? Como poderia olhar para ela sem ver a traição estampada em seu rosto? Lúcia estava em casa quando cheguei. Ela estava sentada, olhando pela janela, como se estivesse esperando por algo, talvez esperando por mim, por uma palavra, por algum sinal de que ainda havia esperança para nós dois. Eu a via ali, em silêncio, e uma parte de mim queria gritar, queria que ela sentisse a dor que eu sentia. Mas outra parte de mim, a parte que ainda a amava, queria ouvir o que ela tinha a dizer, queria entender por que ela fez o que fez. Antônio, ela disse, com uma voz suave, mas cheia de insegurança. Eu sei que você não vai me perdoar, eu sei que você me odeia, e eu entendo isso. Eu não posso mudar o que aconteceu, e sei que nada do que eu diga vai apagar o que eu fiz. Mas, por favor, me deixe explicar. Eu nunca quis te machucar, eu nunca quis que chegássemos até aqui. Eu olhei para ela e senti a dor me consumir novamente. Eu queria ouvir o que ela tinha a dizer, mas ao mesmo tempo, o que ela falasse não mudaria o que havia acontecido. A confiança que eu tinha nela estava destruída, e por mais que eu quisesse, por mais que o amor ainda estivesse ali, a verdade era que eu não sabia como seguir em frente. Eu não sei se posso te perdoar, Lúcia, disse eu, a voz falhando. Eu não sei se consigo esquecer o que aconteceu, mas o que eu sei é que eu não posso mais viver com esse peso. Eu preciso entender o que aconteceu entre nós dois. Eu preciso saber se há algo que ainda podemos salvar. Ela olhou para mim, e vi que as lágrimas estavam prestes a cair. Eu sabia que ela estava arrependida, mas a culpa não era o suficiente para apagar o que estava feito. O que aconteceria agora? Poderíamos voltar a ser quem éramos antes? A resposta parecia impossível de encontrar. Mas algo dentro de mim dizia que, para seguir em frente, eu precisava de respostas, precisava que ela fosse honesta comigo, não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ela realmente queria. Antônio, eu amo você, disse Lúcia, e suas palavras me cortaram como uma lâmina. Eu cometi um erro, e não sei se posso consertá-lo. Mas sei que te amo, e sei que você merece alguém que te trate com respeito, com amor. Eu te traí porque estava perdida, porque a solidão me consumiu. Eu achei que, sem você, eu não poderia continuar, mas agora vejo que o único que destruiu nossa vida fui eu. Eu não sabia como reagir. As palavras dela eram duras, mas ao mesmo tempo, havia algo ali que me fazia ver que ela realmente se arrependeu. Mas isso não mudaria o que aconteceu, não apagaria a dor que ela me causou. Eu sabia que, por mais que eu ainda a amasse, as cicatrizes que ela deixou em mim não seriam fáceis de curar. Eu preciso de um tempo, Lúcia, falei, a decisão sendo mais difícil do que imaginei. Eu preciso entender o que eu realmente quero. Eu preciso de tempo para curar, para decidir o que fazer com tudo isso. Eu não posso te dar uma resposta agora, porque estou quebrado, e talvez eu nunca consiga consertar isso. Mas eu preciso de um tempo. Ela assentiu, as lágrimas caindo lentamente, e eu sabia que ela entendia. Eu me virei e saí da casa, sem olhar para trás. A dor ainda estava lá, me consumindo por dentro, mas eu sabia que, de alguma forma, a decisão que tomei era o único caminho para encontrar alguma paz. Eu só não sabia quanto tempo levaria para isso acontecer. O tempo passou, mas não da forma que eu esperava. Eu achava que, com o tempo, a dor se aliviaria, que as memórias da traição se desfariam, mas a verdade é que o que eu sentia só se intensificava.
As semanas se arrastaram, e eu continuei a viver com aquele vazio dentro de mim, tentando colocar cada pedaço da minha vida de volta em seu devido lugar, mas sem saber como. A guerra me destruiu de tantas formas, mas o que eu encontrei aqui, em casa, foi uma dor ainda mais difícil de suportar. A vida, depois de tudo, parecia estar me dizendo que eu tinha que escolher o caminho mais difícil, o mais solitário, para finalmente encontrar alguma paz. Eu passei os dias tentando ocupar minha mente, fazendo tudo o que pudesse para não pensar nela, nem nele. Mas sempre que a noite chegava, quando a casa se enchia de silêncio, eu sentia a presença de Lúcia, mesmo que ela não estivesse ali. Eu sentia o peso da sua ausência, mas também o peso da traição. E quanto mais eu tentava afastar essas lembranças, mais elas voltavam com força. Não era apenas a dor do que aconteceu, mas o questionamento: eu ainda queria lutar por isso? Eu ainda queria estar ao lado dela? Ou o que restava entre nós dois era apenas um eco de algo que jamais poderia ser restaurado? Eu a vi algumas vezes, mas sempre evitava a conversa. Lúcia me procurava, me pedia para voltar, me implorava por uma chance, mas eu não sabia mais o que responder. Eu estava quebrado por dentro, e as palavras dela não eram mais suficientes para curar o que ela havia destruído. Eu a amava, sim, mas a traição dela me deixou com cicatrizes que eu não sabia se poderiam cicatrizar. Eu não tinha mais certeza do que queria. Eu não sabia se o perdão era possível, ou se eu queria seguir em frente sozinho. Em um dia especialmente difícil, eu encontrei João novamente. Ele apareceu na minha porta, com a expressão de quem sabe que não tem mais para onde correr. Eu sabia que ele estava lá para se desculpar, para tentar justificar o injustificável, mas a verdade é que, mesmo olhando para ele, não conseguia ver mais o amigo que eu havia considerado irmão. Eu vi um homem que tinha destruído algo precioso, algo que jamais poderia ser reparado. Ele estava de cabeça baixa, o arrependimento estampado em seu rosto, mas isso não mudava o fato de que ele havia quebrado nossa amizade, e, com isso, ele me arrancou algo que eu nunca imaginei perder. Antônio, eu sei que nada do que eu diga vai mudar o que aconteceu, João disse, a voz baixa, carregada de culpa. Eu sou o culpado por tudo isso, por ter destruído a nossa amizade, a confiança que você tinha em mim. Mas, por favor, me ouça. Eu estou aqui, não porque acho que você vai me perdoar, mas porque sei que fiz algo irreparável. Eu estou aqui para pedir perdão, não apenas por mim, mas também por tudo o que fiz com você. Eu o olhei, sem saber o que dizer. Eu queria gritar, queria cobrar, mas algo dentro de mim sabia que, naquele momento, o grito não faria diferença. Eu estava cansado de gritar, de me desgastar com o passado. O que eu precisava, mais do que tudo, era de paz. Você não entende, João, disse eu, a voz falhando. Eu te via como meu irmão, e você destruiu isso. Não há desculpa que conserte o que você fez. Não há palavras que tragam de volta o que você quebrou. Eu não sei se algum dia vou conseguir olhar para você e ver mais do que o homem que me traiu. Ele fechou os olhos, como se fosse impossível olhar para mim enquanto as palavras saíam da minha boca. Ele sabia que eu estava certo, mas o arrependimento dele não era suficiente. Ele não poderia me devolver a confiança que eu havia colocado nele. Ele não poderia desfazer o que fez, e isso estava me destruindo mais do que qualquer outra coisa. Eu entendo, Antônio. Eu não espero que você me perdoe agora. E talvez eu nunca mereça seu perdão. Mas saiba que, por mais que eu tente, nada vai mudar o que fiz. Eu só queria que você soubesse que eu entendo, que eu errei. E que, no fundo, eu também perdi você. Ele virou-se para ir embora, e eu não o impedi. O silêncio tomou conta de mim novamente, e a dor da perda se arrastou pelos meus ossos, deixando-me exausto. Eu sabia que João, de alguma forma, estava buscando redenção, mas não podia mais dar a ele o que ele queria. A amizade que existia não era mais minha. Agora, tudo o que restava era o arrependimento, e talvez um dia, se o tempo permitisse, a saudade. Mas eu estava cansado de carregar tudo isso. O que eu precisava agora era encontrar uma forma de seguir em frente, de aprender a lidar com a dor. Não podia mais viver preso ao que aconteceu, ao que foi perdido. A guerra, a traição, tudo isso fazia parte de quem eu era agora. Eu precisava encontrar um novo caminho. E, talvez, esse caminho começasse com a decisão de não permitir que o passado me dominasse. Naquela noite, decidi que precisava fazer algo por mim. Não sabia o que seria, mas sabia que a única forma de seguir em frente seria deixar tudo para trás. Eu precisava parar de me punir, de me agarrar ao que não podia mudar. Eu precisava encontrar paz, e para isso, eu tinha que aprender a deixar ir. O tempo passou, mas a dor não diminuiu. Eu caminhava, todos os dias, tentando entender o que havia acontecido, tentando achar alguma paz dentro de mim, mas era difícil.
A guerra, os traumas que eu carregava, a traição de Lúcia e João, tudo isso me consumia. Eu tentava deixar o passado para trás, mas sempre que me olhava no espelho, o que via era um homem partido, um homem que não sabia mais quem era. As cicatrizes não eram apenas físicas, eram emocionais, e o peso delas me fazia vacilar a cada passo. Mas eu sabia que algo precisava mudar. Eu não podia mais continuar vivendo para a dor, para o arrependimento. Eu precisava decidir o que fazer com a minha vida. Eu estava tão perdido que passei dias sem conseguir fazer nada. Fui ao bar onde costumava ir com João, mas me afastei de todos os lugares e pessoas que me lembravam do passado. Eu não queria mais ver os rostos que me conheciam, os rostos de quem sabia da minha história. Eu sentia vergonha, mas, ao mesmo tempo, a raiva me consumia. Eu não podia olhar para eles sem lembrar o que haviam feito. Como eu podia seguir em frente depois de tudo? Foi então que eu me dei conta de uma coisa. Eu tinha ficado preso por muito tempo. Não apenas ao que aconteceu, mas à ideia do que minha vida deveria ser. Eu sempre imaginei que a felicidade era algo que poderia ser alcançado em um único lugar, em um único momento. Mas a vida, a verdadeira vida, não era assim. Eu não podia ficar esperando por um milagre ou por uma explicação que nunca viria. Eu estava esperando que o perdão fosse um botão que eu pudesse apertar para apagar a dor. Mas não era. O perdão, se fosse acontecer, tinha que começar comigo. Eu passei noites em claro, tentando entender o que fazer com tudo o que tinha acontecido. Mas quanto mais eu tentava entender, mais percebia que não era a resposta que eu precisava. O que eu precisava era de uma mudança de perspectiva. O que eu precisava era de uma escolha, seguir em frente ou ficar preso a tudo o que me machucava. E, finalmente, eu tomei minha decisão. A dor, por mais forte que fosse, não poderia ser minha vida. Eu não queria viver com raiva, não queria ser uma vítima. Eu queria aprender a viver com as cicatrizes, porque elas eram agora parte de mim. E, por mais que isso fosse difícil, eu sabia que a única forma de seguir em frente era aceitar minha dor e aprender a viver com ela. Eu voltei para a cidade, mas de uma forma diferente. Não porque eu esperava que algo mudasse, mas porque eu sabia que, sem a mudança dentro de mim, nada no exterior teria sentido. Lúcia, João, todos os rostos que me causaram dor, eram agora apenas parte do meu passado. Eu não poderia apagar o que havia acontecido, mas poderia aprender a viver com isso. Eu não tinha mais respostas para todas as perguntas que me assombravam, mas, ao menos, sabia que a verdadeira luta era dentro de mim. O caminho seria longo, mas eu tinha que seguir em frente. E, assim, eu continuo a caminhar. Não sei para onde estou indo, mas sei que cada passo é uma vitória. Eu sou a prova de que a vida pode nos esmagar, mas também pode nos ensinar. Se eu conseguir seguir em frente, você também pode. Não importa o que tenha acontecido, não importa o quanto a dor nos quebre, sempre há uma chance de recomeçar. A escolha é sua. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Eu decidi compartilhar essa história com vocês porque sei que muitos estão passando por algo semelhante. A dor da traição, a perda, a raiva, tudo isso é real e pode nos consumir. Mas também sei que, com o tempo, podemos aprender a lidar com essas feridas. A superação não é algo que vem do dia para a noite, mas é algo que podemos buscar todos os dias, a cada passo. Se você se identifica com minha história, se você está em um momento difícil, eu peço que compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma parte dessa jornada. Se você está buscando um caminho de cura, um caminho de superação, nós estamos nessa juntos. Não importa quão difícil seja, não importa quanto tempo leve, o importante é dar o primeiro passo. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando batalhas difíceis, e talvez vocês não vejam uma saída, mas acreditem, há sempre uma luz no fim do túnel. Eu sou a prova de que a dor pode nos ensinar a ser mais fortes, e que a superação é possível. Não desista. O melhor ainda está por vir. Se você gostou dessa história e quer mais, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo.